Oi, gente, eu sou a Fabielle e eu tenho uma história para contar para vocês. A história da derivada. Há muitos séculos, quando os números eram apenas símbolos e as formas geométricas eram mistérios a serem decifrados. Lá nos confins da história, quando os antigos babilônios usavam tabuinhas de barro para calcular quadrados e raízes quadradas. E os gregos pitagóricos investigavam as relações entre os sons das cordas musicais ao que estava prestes a mudar. Foi somente no século XVII que um novo capítulo da história da matemática começou a ser escrito, quando René Descartes e Pierre Fermat tiveram uma ideia genial e transformaram problemas geométricos em problemas de números, inventando as coordenadas cartesianas. Mas ainda havia um enigma a ser resolvido: o problema da tangente. Então, nosso querido Pierre Fermat foi um dos primeiros a se debruçar sobre isso. Ele percebeu que nos pontos onde uma curva atingia o ponto mais alto ou mais baixo, a tangente deveria ser uma linha horizontal. Mas como encontrar essa tangente? Foi aí que Isaac Newton entrou em cena. Ele tinha um método que usava algo chamado derivada. Com essa derivada, Newton podia encontrar as raízes de equações, pontos onde uma função cruzou o eixo x. Seu método das tangentes era como uma mágica matemática, usando a inclinação das retas para encontrar as respostas. E assim, com a ajuda da derivada, as portas da matemática se abriram ainda mais. A derivada se tornou uma ferramenta poderosa, não apenas para encontrar tangentes, mas para entender como as coisas mudam. E com o passar dos séculos, a derivada se tornou uma peça fundamental na matemática, ajudando-nos a entender o mundo ao nosso redor de uma maneira totalmente nova. E é essa, minha gente, a história da nossa querida derivada. É uma história com mistério, descoberta e um pouco da matemática de uma forma mais mágica. Oi, gente, vamos falar sobre derivada? Só que vamos lá, gente, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu de derivada pela definição de limite. Aqui a gente tem a função x ao quadrado. O que a gente vai fazer? Onde tem o x, a gente vai substituir pelo x ao quadrado. No caso, esse x mais h, ele corresponde a um x. Então, a gente vai acabar elevando ele. E vai ficar x mais h elevado ao quadrado menos nosso f de x, que é o x ao quadrado dividido para h, que está tendendo a zero. Depois de fazer a nossa regra do produto, vamos ficar com x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 2x menos x ao quadrado, dividido para h. Como o nosso x ao quadrado e nosso menos 2x menos x ao quadrado, a gente vai cortar eles e vai ficar com o nosso 2xh mais h ao quadrado sobre h. Aqui a gente vai fazer a distribuição, certo? Vai ficar o h na frente e vai fazer a regra do produto, basicamente. Depois a gente vai cortar os simétricos e vamos ficar com o nosso limite de h tendendo a zero é igual a 2x mais h. A gente já pode fazer a substituição direta e assim vai ficar 2x mais zero, que no final a gente sabe que é igual a 2x. Eu espero que vocês tenham entendido. De um ponto agora mais geométrico. A nossa derivada vai ser a inclinação de uma reta tangente de um ponto qualquer e de uma função qualquer. A derivada seria a inclinação dessa reta aqui, em verde, em relação ao nosso eixo x. Só que a gente não tem a reta tangente. Então, a gente vai precisar considerar uma reta secante que passa por dois pontos. Aí a gente vai começar a entender o conceito de limite e da nossa forma de derivada. Para a gente achar a nossa reta tangente, a gente vai usar a nossa reta secante, como já falado, e vamos precisar de dois pontos.
só que de um ponto de interesse, e no caso é esse x aqui. Para isso, a gente vai precisar criar um novo ponto. E para a gente criar esse novo ponto, a gente vai precisar de um erro ou uma diferença, que vai ser o nosso h. Para isso, a gente vai criar o nosso novo ponto, que vai ser x mais h, e vai dar um novo valor na função, que vai ser o f de x mais h. Então, a gente vai ter dois pontos para ter a reta secante, que seria passar uma reta por esses dois pontos, mas essa reta secante não é o que vai nos interessar. A que nos interessa é a tangente, ressaltando. Então, na teoria, a gente tem que aproximar esse ponto bem aqui, voltou aqui, esse ponto bem aqui da nossa direita para o nosso ponto na esquerda, até que através desse ponto a gente chegar na reta secante, vai ser a igualdade da reta tangente e a da nossa reta secante. E assim a gente vai achar a inclinação delas e vai ser a mesma na nossa teoria, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar reduzir esse nosso erro, que é o h. A gente vai traçar a nossa reta secante, que é essa em branco. E para isso, a gente está interessado na inclinação da mesma que essa aqui, que é esse ângulo. Quando a gente passar a reta secante, vai formar um ângulo, certo? E a gente quer estar interessado nessa inclinação aqui, que olha que engraçado, é a mesma que esse aqui. Muito legal, né, gente? Aí, para isso, a gente vai usar a informação desse triângulo retângulo que está sendo formado bem aqui. Tá. E aí, Fabiola, o que a gente vai usar? A gente vai usar a tangente desse ângulo. Que legal, né? E o que é a tangente do ângulo? Bom, a gente vai usar esse triângulo aqui. A tangente nada mais é do que o nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Voltando aqui para o triângulo, a gente pode perceber que o nosso cateto oposto, esse bem aqui, é a diferença da nossa função x mais h da f de x. Então, a gente vai substituir bem aqui a nossa diferença. O nosso cateto adjacente é muito easy, muito fácil. É o nosso querido h, nossa diferença. Então, a gente vai dividir pelo h, que é correspondente ao nosso cateto adjacente. Essa fórmula ela é válida para a nossa reta secante, mas como a gente está interessado em uma reta tangente, a gente vai precisar colocar o nosso querido limite na frente e vamos começar a considerar esse h tão pequeno ao nível que vamos fazer ele tender a zero. E assim a gente tem a nossa fórmula de derivada pela definição de limite, que a gente vai fazer. Por que a gente vai fazer tender a zero? Porque a gente vai fazer essa diferença do x do h sumir e ficar cada vez mais próximo a esse ponto, ao nível que a cada vez que se aproxima mais o ponto, até ser ele mesmo, a gente vai aproximar tanto esse ponto desse aqui que ele vai ser o mesmo ponto. E assim a gente vai ter e assim a nossa reta secante vai ser uma reta tangente. E a inclinação vai ser justamente o que a gente está procurando. Então, a nossa fórmula de derivada pela definição de limite vai ser limite tendendo a zero para f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa é uma apresentação sobre método de Newton com ênfase em função polinomial e derivada polinomial.
Ela será feita pela equipe Derivativos, composta pelos seguintes alunos do curso de graduação de Ciências da Computação da UFOP: Anália Vitória Ferreira da Silva, que sou eu, Antônio Mário Oliveira Barbosa, Carlos Henrique Guimarães Silva, Fabiellen da Silva Nascimento e Rodrigo Souza da Silva. Os nossos tópicos estão divididos em função polinomial, derivada polinomial, método de Newton, aplicações da derivada polinomial e, por último, o nosso código. Vamos iniciar com uma explicação sobre função polinomial, que é uma expressão matemática composta por uma combinação de variáveis e coeficientes, onde as suas variáveis são elevadas a potências inteiras não negativas. Esse tipo de função possui uma ampla aplicabilidade em diversas áreas, como ciências exatas, engenharia, economia e análise de dados. A sua forma geral é uma função polinomial de grau n dada por f de x é igual a a0 mais a1x mais a2x elevado a 2 mais os seus sequentes, finalizando em a n x elevado a n, onde a0, a1, a2, seus sequentes, até a n são os coeficientes numéricos e x é a variável independente. Já a derivada polinomial é uma função que representa a taxa de variação instantânea da função original. Ela nos permite analisar as propriedades da função, como ponteiros de máximo e mínimo, concavidade, intervalos de crescimento e decrescimento, entre outras características importantes. Para calcularmos a derivada de uma função polinomial simples, como f de x é igual a ax elevado a n, onde a é uma constante e n é um número inteiro não negativo, a derivada pode ser calculada usando a regra de potência. Se f de x é igual a ax elevado a n, então derivada de f de x é igual a n vezes ax elevado a n menos 1. Isso nos permite analisar o comportamento da função original, como identificar seus pontos críticos, onde a derivada é zero, e determinar se a função está aumentando ou diminuindo em diferentes intervalos. Sempre que a função a ser diferenciada for uma soma de termos ou uma constante multiplicada por uma função polinomial, a regra da soma e diferenciação de constantes pode ser aplicada. Para derivar uma função polinomial como f de x é igual a ax elevado a n mais bx elevado a m mais c, onde a, b e c são constantes e n e m são expoentes inteiros não negativos, é possível diferenciar cada termo da função separadamente, usando a regra da diferenciação de constantes. Agora vamos para um exemplo. Se f de x é igual a 3x elevado à segunda menos 2x mais 1, essa é uma função polinomial de segundo grau. Nós vamos poder calcular sua derivada aplicando a regra da potência. Logo, a derivada é igual a f de x 2 vezes 3x elevado à segunda menos 1 menos 1 vez 2x elevado a 1 menos 1 mais 0. Então, a sua derivada é f de x é igual a 6x menos 2. Olá, meu nome é Rodrigo e eu vou falar sobre o método de Newton. Este método ele é muito utilizado para encontrar raízes de equações não lineares. Um dos motivos deste método ser tão utilizado é a sua simplicidade do seu algoritmo e a sua fácil aplicabilidade. O método de Newton ele é iterativo e se baseia na ideia de aproximar a função não linear por uma reta tangente em cada iteração, para que assim se encontre a interseção dessa reta com o eixo x e possa obter uma nova estimativa da raiz. O método de Newton ele converge rapidamente para a raiz quando a estimativa inicial está suficientemente próxima da verdadeira e também quando a função tem uma derivada contínua que não muda drasticamente de direção. Agora eu irei falar sobre a demonstração gráfica. Bom, para fazer a demonstração gráfica, primeiramente temos que ter o gráfico de uma função e também uma raiz para que a gente possa estimar. Após isso, é necessário definir um valor inicial, que aqui vou chamar de xk, que é basicamente uma aproximação inicial,
seria meio que um chute, digamos assim. Feito isso, devemos traçar uma reta tangente que passa pelo ponto xk e fxk. Essa reta tangente irá cortar o eixo x no ponto xk mais 1. Agora, perceba que interessante, se formou ali no gráfico um triângulo retângulo, o qual o cateto oposto é fxk e o cateto adjacente é a diferença de xk e xk mais 1. Tendo isso em vista, podemos deduzir a seguinte fórmula. Dado essa equação, nós podemos perceber que a tangente de alfa é inversamente proporcional a xk menos xk mais 1. Ou seja, nós podemos trocar esses dois elementos de lugar. Feito isso, nós iremos fazer uma manipulação algébrica, a qual vamos somar xk mais 1 dos dois lados da equação e subtrair fxk sobre tangente de alfa também dos dois lados da equação. Feito isso, aqui, por se tratar de uma igualdade, nós podemos trocar um lado da expressão pelo outro. Fazendo isso, nós já temos algo que é bem parecido com a fórmula do método de Newton. Porém, no estudo de derivadas, sabemos que a tangente de alfa é igual à derivada da função de xk. Substituindo na expressão, nós temos exatamente a fórmula do método de Newton, onde xk mais 1 é a nova estimativa para a raiz na iteração k mais 1, xk é a estimativa atual na iteração k, e a função de xk é o valor da função no ponto xk. E a derivada da função de xk como o próprio nome já diz, é a derivada da função no ponto xk. Vale ressaltar que as iterações devem ser repetidas até que a margem de erro das aproximações seja menor que um erro máximo já determinado. Ou seja, transformando isso em linguagem matemática, seria o módulo de xk mais 1 menos xk é menor que o erro já determinado, que aqui no caso é epsilon. E é isso o método de Newton. Olá, me chamo Mário e eu vou explicar o código implementado do método de Newton em C. Logo aqui no começo do código nós temos a inclusão das bibliotecas que vão ser usadas e abaixo nós temos a definição das constantes e o erro que vai dar a aproximação da variável da raiz real e o Kmax, que é justamente o número máximo de interações, e aqui está definido para 1000. No método de Newton, nós vamos usar tanto a função polinomial, quanto, nesse caso, né, quanto a derivada da função polinomial. Então, como na derivada nós também vamos usar a função, vamos primeiro explicar a função polinomial. Aqui na função polinomial, nós vamos receber como parâmetro x e vamos retornar, nesse caso, usando o exemplo que o professor deu no trabalho, x ao quadrado menos x. E na derivada, na função da derivada, nós vamos receber como parâmetro a função polinomial e também o x. Dentro da função da derivada, nós temos essa definição de h como 1 elevado a menos 6. H não pode ser zero, como na definição de derivada por limite, porque e também não é zero, né? H sempre se aproxima de zero. E nesse caso aqui, nós vamos usar uma aproximação de 1 elevado a 6, que é para ter uma aproximação mais precisa. E não podemos colocar como zero, né? Porque
seria uma indeterminação matemática de uma fração onde o denominador seria zero. E a função da derivada aqui vai retornar a definição de derivada por limite, né, que é f de x mais h menos f de x sobre h. Aqui no código principal nós temos a definição aqui de xk igual a 2, para ser o primeiro palpite, né, 2, e também temos já o f de xk, que seria a função polinomial de xk. Então temos também k como zero, porque vai começar pelo número zero a interação, né? Aqui nós temos o loop, e o que vai mudar aqui seria o e, porque lá no algoritmo está como ou, só que colocando como ou, o algoritmo vai testar as 1000 vezes, e colocando aqui como e, ele só vai testar as vezes que vão ser necessárias para achar a raiz. Logo abaixo nós temos a interação de k, onde k recebe k mais 1, e aqui nós temos a definição do próximo x, que no caso seria o próximo palpite para x, que x recebe x menos a função de x sobre a derivada de x. E abaixo nós atualizamos, né, a função, o f de x com um novo x. E fazemos aqui um print para ver quantas interações nós vamos ter até achar a raiz. Rodando o código com aquele exemplo dado pelo professor de x ao quadrado menos x, e tendo o primeiro x como 2, nós temos aqui o total de 5 interações e achamos que a raiz dessa função é igual a 1, porque f de 1 vai ser igual a 0.